Durante décadas, a União Soviética criou caminhões experimentais que quebravam padrões, desde gigantes elétricos até caminhões basculantes de plástico e motores a turbina. Por que muitos ficaram no esquecimento? Hoje vamos descobrir esses titãs mecânicos, suas ousadas inovações e os fracassos que marcaram uma era única na história do transporte soviético. Fique até o final, porque esta história vai te surpreender. MAZ-525, o colosso de 25 toneladas. Tudo começou com um verdadeiro gigante. O caminhão MAZ-525, em russo, MAZ-525, uma fera com capacidade de carga de 25 toneladas, algo extraordinário para a sua época. Este modelo se tornou o início de uma nova era de caminhões basculantes colossais, especialmente projetados para o transporte de materiais a granel em minas a céu aberto. Este mastodonte da engenharia foi utilizado até a década de 1970. Mas poucos sabem que existiu uma versão ainda mais avançada e ambiciosa, o MAZ-525 TTU. MAZ-525 TTU, uma variante totalmente elétrica que funcionava como um trólebus com plataforma de carga. Tecnicamente, tratava-se de um trólebus de carga, uma espécie rara conhecida como trole-caminhão. MAZ-525 TTU, o gigante elétrico esquecido. O design foi fruto de uma colaboração entre o Instituto de Mineração da Academia de Ciências da URSS, a fábrica MAZ e a garagem de trólebus de Kharkov. Seu propósito era claro: transformar o monstro bielorrusso em um veículo mais econômico e eficiente. O modelo viu a luz em 1954. Alimentava-se de energia elétrica através de cabos aéreos, assim como os trólebus urbanos. 2 arcos metálicos montados no teto faziam contato com os fios, transmitindo eletricidade para seus 2 motores elétricos instalados de forma coaxial, conectados por um eixo de transmissão. Por que 2 motores? Porque naquela época, a indústria soviética ainda não fabricava motores elétricos com a potência necessária para mover sozinho um colosso desse porte. Essa solução, embora complexa, permitiu que o veículo tivesse um desempenho 76% superior ao de um basculante convencional, além de reduzir em 39% o custo por tonelada transportada. Esse titã elétrico contava com motores do tipo DK202, que juntos entregavam uma potência de 172 kW, ou seja, aproximadamente 230 cavalos. Seu sistema de controle era composto por um controlador único e 4 painéis de contato. Para comparar, a versão a diesel do MAZ consumia cerca de 135 litros de combustível a cada 100 km. Já o trole-caminhão alcançava uma velocidade máxima de 30 km/h em trajetos planos e todos os seus sistemas hidráulicos, incluindo direção assistida e mecanismo de basculamento, também eram acionados por energia elétrica. Apesar do desempenho promissor, esse modelo elétrico não prosperou. Embora sua utilidade teórica fosse reconhecida, as condições práticas para seu funcionamento eram difíceis de cumprir. Sua baixa adaptabilidade aos terrenos reais e a dependência de uma infraestrutura fixa limitaram seu uso. O experimento durou cerca de 1 ano, após o qual o caminhão ficou como uma peça de museu viva, única em seu tipo. No entanto, a ideia do trole-caminhão não foi totalmente descartada. Mais tarde, o Instituto de Pesquisa Automotiva da URSS retomaria o conceito, aplicando-o aos caminhões basculantes da marca Bela Z no final dos anos 1950 e início dos anos 1960. ZIL MMZ 555, o caminhão basculante de plástico do futuro. O próximo experimento incomum surgiu do desejo soviético de inovar com novos materiais. Durante a transição entre as décadas de 1950 e 1960, muitas fábricas do país pesquisavam como aplicar plásticos e compostos sintéticos na produção de automóveis. Foi assim que o ZIL MMZ 555, ZIL MMZ 555, ganhou forma.
um caminhão basculante com carroceria feita de fibra de vidro. Em algumas fontes ele também aparece como ZIL MMZ 555P, onde a letra P faz referência a plástico em russo. Mas por que usar fibra de vidro para construir um caminhão basculante? A resposta era tanto econômica quanto prática. O modelo padrão ZIL 5055 não era adequado para transportar produtos agrícolas, o que irritava os dirigentes do setor automotivo, que exigiam caminhões de uso múltiplo. Além disso, o maior problema com os basculantes agrícolas era a corrosão da carroceria ao transportar fertilizantes minerais não embalados. Esses químicos reagiam com o metal e o deterioravam rapidamente. Já a fibra de vidro oferecia resistência química e maior durabilidade. Também se buscava reduzir a complexidade do processo de fabricação. A construção de uma carroceria metálica exigia muitas soldagens. Usar fibra de vidro simplificava o processo e reduzia o peso do veículo. Com essa técnica, era possível aumentar a capacidade de carga em 200 quilos. Pode parecer pouco, mas na logística cada quilo conta. O design do caminhão basculante de fibra de vidro. Esse inovador caminhão foi montado sobre um chassi do tipo ZIL 301, com uma distância entre eixos de 1.300 milímetros. Sua carroceria era de peça única, tipo concha, sem porta traseira. Apenas a aba superior era uma peça separada de plástico. O volume do compartimento de carga era de 2,75 metros cúbicos. A espessura do piso, especialmente na parte central, a mais exposta a impactos, era de 15 milímetros, enquanto as paredes laterais tinham entre 10 e 12 milímetros de espessura. A estrutura era fabricada a partir de resina poliéster reforçada com tecido de vidro. Esse ZIL de plástico foi produzido em apenas uma unidade. Havia planos de fabricar até 10.000 unidades por ano se os testes fossem bem-sucedidos. E, de fato, o protótipo superou os ensaios de resistência. Até mesmo os segmentos danificados podiam ser facilmente reparados com remendos de fibra de vidro, sem necessidade de equipamentos especiais. Mas o sonho do caminhão de plástico morreu cedo. As dificuldades tecnológicas impediram seu desenvolvimento em massa. Embora a ideia fosse reduzir a carga de trabalho na fabricação, na prática ocorreu o contrário. A mão de obra necessária era ainda maior do que para construir uma carroceria metálica. Além disso, naquela época não existia na URSS uma indústria capaz de automatizar um processo desse porte. Motores do futuro. A era das turbinas a gás. Enquanto no Ocidente os caminhões a diesel dominavam as estradas, na União Soviética os engenheiros sonhavam com algo mais futurista: os motores a turbina a gás. Na década de 1950, esses propulsores já haviam demonstrado seu poder na aviação a jato. Então surgiu a pergunta inevitável: e se os colocássemos em veículos de carga? Inicialmente foi o Instituto Militar de Pesquisa Automotiva que se interessou pelo conceito. Mas logo se juntaram os projetistas da fábrica Gazi, que ousaram criar seus próprios motores experimentais. O projeto de montar caminhões com essas máquinas revolucionárias caiu no departamento SB2, que começou a trabalhar em chassis especialmente adaptados para esse fim. Crase E260. O primeiro experimento com turbina a gás. A primeira criatura nascida dessa febre tecnológica foi o caminhão experimental Crase E260, CRAS E260, montado em 1974. Esse veículo usava um motor a turbina a gás de 2 estágios, identificado como o GAZ-99D. Entre suas principais vantagens estavam a redução das emissões poluentes, peso equivalente à metade de um motor a diesel convencional como o já conhecido IAMZ 238 e eficiência energética superior em 20%. Mas nem tudo eram flores. O motor atingia impressionantes 33.000 rotações por minuto em condições normais de funcionamento. Tal número era insustentável para qualquer caixa de câmbio comum. Para adaptá-lo, recorreu-se a uma solução extrema, um redutor especial que diminuía as rotações para algo mais administrável, cerca de 3.000.
Esse sistema de transmissão, junto com a embreagem e a caixa de câmbio, foi adquirido na Hungria, já que na URSS não existia nada compatível com tamanha potência rotativa. O design do Kras E260 exigiu um redesenho completo do capô, alongado de forma notável para abrigar o volumoso motor. O resultado foi uma silhueta imponente, quase de ficção científica. Mas os testes não saíram bem. A complexa transmissão não suportou as exigências do motor e falhou prematuramente. Kras 2E 260E, a segunda tentativa. 2 anos depois, em um esforço para corrigir erros e melhorar a proposta, nasceu um segundo protótipo, o Kras 2E 260E, Kras 2E 260E. Essa nova versão integrava um motor atualizado, o GAZ99DM, com potência de 360 cavalos. Era mais compacto, o que permitia montá-lo em uma cabine com capô padrão, sem necessidade de extensões. Essa nova unidade motriz também era mais leve e mais eficiente. O caminhão tinha peso bruto próximo de 22 toneladas e capacidade de carga de até 10 toneladas. Embora promissor no papel, o resultado em campo foi decepcionante. O mesmo calcanhar de Aquiles do modelo anterior voltou a aparecer. A caixa de câmbio não suportava o esforço de transmitir a potência brutal do motor à turbina a gás. O projeto, batizado internamente de 2E260E, foi cancelado no início da década de 1980. Porque apostavam nas turbinas a gás. Apesar desses fracassos, a insistência soviética nesse tipo de motor não era capricho. As turbinas a gás ofereciam uma série de vantagens que pareciam atraentes. Versatilidade de combustível. Podiam funcionar praticamente com qualquer tipo de combustível líquido, desde querosene até óleos pesados. Facilidade de partida em climas frios. Eram muito mais fáceis de ligar no inverno do que os motores a diesel tradicionais. Baixas emissões. O gás de escape era muito mais limpo. Consumo reduzido em certas condições. Com carga máxima e em velocidade constante, o consumo era menor do que o de um motor convencional, mas essas vantagens tinham um lado perigoso. Em baixas velocidades durante partidas e frenagens, o consumo de combustível disparava. Além disso, os componentes de transmissão não estavam à altura para suportar a potência e a velocidade rotacional das turbinas. E isso era um problema que nem mesmo o vasto aparato industrial soviético conseguiu resolver. Trolebus de mineração e caminhões de ficção científica. Curiosamente, os soviéticos não se desanimaram totalmente. O conceito de usar a rede elétrica para mover veículos de carga permaneceu vivo. Depois dos fracassados experimentos com o MAZ-525 TTU, o foco se deslocou para os caminhões Bela Z, com novos projetos de trolecaminhões nos anos seguintes. O desafio, como sempre, era técnico e logístico: criar um sistema de alimentação por cabos em Minas. Com as distâncias, curvas e poeira do ambiente, era uma façanha. Mas aquela teimosia característica do design soviético continuava empurrando os limites do possível. De muitas maneiras, esses caminhões pareciam saídos de um romance de ficção científica. Enormes, elétricos, silenciosos e com motores que zumbiam como aviões. Mas a tecnologia e a indústria não estavam prontas. E assim, um após o outro, esses experimentos ficaram guardados em hangares, arquivos e memórias de engenheiros que haviam sonhado com o futuro. Além do metal, caminhões experimentais com carroceria de plástico e soluções incomuns. A necessidade de inovar levou os engenheiros soviéticos a pensar além do aço. Em tempos em que o metal era escasso ou não suficientemente durável, o olhar se voltou para os materiais compostos. O uso de plástico reforçado com fibra de vidro começou a se apresentar como uma opção viável para carrocerias de caminhões, sobretudo em aplicações agrícolas onde a corrosão era um inimigo silencioso e constante. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa exploração foi o ZIL MMZ 5555P. ZIL MMZ 5555P. Um caminhão basculante com caçamba de fibra de vidro destinado ao transporte de fertilizantes minerais. Já ouvimos na parte anterior.
Mas sua história representa uma constante na indústria soviética, a tentativa contínua de transformar desafios materiais em inovação tecnológica. A guerra contra a corrosão. Como o plástico reforçado prometia salvar a carga. O objetivo era claro: resolver o problema da rápida corrosão que sofria a carroceria metálica ao transportar fertilizantes a granel. O contato direto entre os sais minerais e o aço provocava oxidação severa em pouco tempo, reduzindo a vida útil dos veículos e gerando enormes custos de manutenção. A fibra de vidro, por outro lado, oferecia resistência química, leveza e facilidade de moldagem. A caçamba construída para o ZIL MMZ 555P não era apenas mais leve, mas também monolítica, fabricada em peça única, sem emendas que pudessem enfraquecer a estrutura. Isso permitia, por exemplo, aumentar a carga útil em cerca de 200 quilos. Apesar de o protótipo ter passado nos testes com bons resultados, a produção em massa fracassou. A tecnologia para fabricar essas peças com precisão e rapidez não estava suficientemente desenvolvida, e o processo exigia muita mão de obra especializada. Em um ambiente industrial que buscava eficiência e volume, isso era um obstáculo intransponível. Do vidro ao gás, a URSS e seu romance com a experimentação. A criatividade soviética não parou aí. Enquanto o mundo se inclinava para soluções mais conservadoras, na URSS continuava-se apostando no inesperado. Os motores a turbina a gás, os trolecaminhões e até veículos híbridos elétricos para mineração faziam parte de uma corrida constante para romper com o estabelecido, para criar máquinas que não tivessem equivalente no mundo capitalista. Entre o fim dos anos 50 e o começo dos 60, muitas dessas ideias eram impulsionadas não apenas pelo desejo de inovação, mas também por razões políticas e estratégicas. Mostrar que o comunismo podia liderar em tecnologia automotiva era tão importante quanto construir tanques ou satélites. Projetos paralelos. Caminhões que quase existiram. Durante esses anos, foram projetados veículos que nunca chegaram sequer à fase de protótipo físico, mas cujos planos e esboços ainda sobrevivem em arquivos. Alguns exemplos. Um caminhão basculante com 3 eixos motrizes e suspensão hidropneumática, projetado para se adaptar ao terreno sem perder estabilidade. Uma plataforma elétrica de 6 rodas para transporte de carga militar, alimentada por uma bateria de níquel-ferro com capacidade de 40 kWh. Um projeto de caminhão com sistema de direção traseira ativa para permitir manobras em espaços muito reduzidos, pensado para cidades industriais densamente povoadas. Essas ideias, embora jamais tenham se materializado, revelam a mentalidade ousada que reinava nos centros de desenvolvimento automotivo soviéticos. Qualquer conceito, por mais impossível que parecesse, merecia uma oportunidade. A triste realidade: inovação sem suporte industrial. O problema recorrente não era a falta de ideias, mas a incapacidade da indústria de sustentá-las. Muitos dos projetos mais promissores acabaram arquivados por falta de materiais, ferramentas ou cadeias de suprimento necessárias para produzi-los em grande escala. A fabricação de componentes como caixas de câmbio, redutores especiais ou sistemas eletrônicos sofisticados exigia uma infraestrutura técnica que ainda não existia ou estava sobrecarregada com outras prioridades. Além disso, a economia centralmente planejada impunha critérios de utilidade rígidos. Se um caminhão não pudesse ser produzido em massa, sua existência não tinha sentido prático. Diferentemente das empresas privadas do Ocidente, que podiam fabricar veículos de nicho ou experimentar com tiragens limitadas, as fábricas soviéticas eram obrigadas a focar na escala e na padronização. O legado invisível dos caminhões experimentais. Embora muitos desses modelos nunca tenham chegado às ruas ou aos campos, seu legado não foi em vão. As ideias e tecnologias desenvolvidas neles alimentaram outros ramos da indústria.
Os materiais compostos acabaram sendo aplicados na aviação e na construção naval. Os motores elétricos evoluíram para uso ferroviário e as lições aprendidas sobre transmissões e termodinâmica foram usadas em máquinas pesadas e militares. Também se formou uma geração de engenheiros acostumados a trabalhar em limites extremos, com escassez de recursos e objetivos utópicos. Esses homens e mulheres, formados na era dos caminhões impossíveis, seriam depois os responsáveis por manter viva a indústria de transporte durante os anos mais duros da perestroika e da transição pós-soviética. Uma galeria de fantasmas mecânicos. Hoje, alguns desses veículos sobrevivem em museus ou coleções privadas. Outros se perderam para sempre. Mas todos compartilham uma qualidade. São reflexo de um momento histórico em que a imaginação técnica soviética se derramou sem limites. Nem sempre com sucesso, mas sempre com uma convicção admirável, a de que tudo é possível com engenho, persistência e um pouco de loucura mecânica. Do colosso elétrico EMAZE 525 TTU ao turbocaminhão Karaze 2E 260E, passando pelo basculante de fibra de vidro ZIL MMZ 555P, cada um foi uma aposta ousada em construir um futuro diferente, e ainda que esse futuro nunca tenha chegado, suas marcas permanecem, em plantas amareladas, em fotos em preto e branco e na memória enferrujada de caminhões que um dia quiseram voar sobre a Terra. Se esses caminhões soviéticos raros e esquecidos despertaram sua curiosidade pelo incomum e pelo impossível, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Ainda há muitas máquinas ocultas para descobrir nos arquivos do tempo. Nos vemos na próxima edição, onde a história do motor sempre guarda uma reviravolta inesperada.